Olá, meu irmão, vamos caminhar juntos em mais uma reflexão. Hoje eu gostaria de falar um pouco sobre as ferramentas que Jesus nos deixa de herança nesse livro Um Curso em Milagres. As ferramentas para a gente ir trabalhando dia a dia na nossa cura, no nosso despertar, na nossa salvação. Então, ele nos deixa uma mentalização para cada dia do ano, no livro de exercícios, para a gente ir se conectando com Deus, limpando as nossas crenças limitantes e aprofundando nossas convicções em quem realmente somos, né? No amor, na bondade. Ele deixa essa ferramenta, uma mentalização para cada dia do ano. Ele também, lembrando agora assim de cabeça, né? Nos fala da importância do instante santo. Quando você senta, respira fundo, uma espécie de meditação, né? E aí você suspende todos os teus julgamentos, né? Suspende todos os seus julgamentos e se permite estar presente, ali conectado ao teu ser, ao amor, ouvindo a voz por Deus em ti. Esse instante santo de quietude é muito importante, é uma ferramenta que deve ser constantemente trabalhada. Jesus nos deixa a constante treino do perdão, não é mesmo? Você está vivendo este mundo, mas você não quer ser deste mundo, porque esse mundo é ilusório. Então ele te ensina a estar no mundo sem ser do mundo. Como? Perdoando. O mundo vai encenando situações pedagógicas para você perdoar, para você retirar todo o teu julgamento, lembrar-se que está sonhando. Né? Aí você olha, espera em quietude, descansa, sem julgar, né? Sempre um treino, porque a tendência é você jogar todas as tuas ideias preconcebidas e se afetar, se irritar, se culpar, se magoar. Mas Jesus nos deu a ferramenta do perdão neste livro, né? O treinamento do perdão. Aliás, uma coisa que me vem à memória aqui agora é que eu tenho visto alguns relatos, né, tipo a biografia desses nossos irmãos de luz que abrem canal no YouTube para falar sobre um curso em milagres. Esses nossos irmãos são professores de Deus, né? E cada qual com a sua história. E eu tenho feito uma pesquisa, lendo um pouco sobre cada um, e vejo que são pessoas de bastante discernimento, pessoas que caminharam em diversas religiões, muitas vezes entraram em contato principalmente com as religiões orientais, com as filosofias orientais, né? O budismo, o hinduísmo, né? O taoísmo, muita coisa bonita, né? E eles percorreram tudo isso, a própria teosofia, né? O esoterismo da tradição, né? E no final eles caem num livro, Um Curso em Milagres. Um livro que vem falar de perdão, vem falar de coisas simples, né? E aí eu olhando esses relatos, eu percebo que há coisas que às vezes a gente acha muito básico, sabe? Tipo o perdão. E no entanto, o perdão é a base de todo o nosso despertar, né? Por isso eu acho que é um caminho de caminhar para a simplicidade e você se deparar com um livro, Um Curso em Milagres, ainda que tu tenha um vasto conhecimento intelectual, de pesquisa e investigação, você vê Deus presente na simplicidade, ensinando o ABCD para a gente, que é o amor, o perdão, o não julgamento. E isso é maravilhoso, você vê professores de Deus que tomaram diversos rumos e assim desaguando aqui num curso em milagres. Eu estava falando das ferramentas que Jesus nos deixa nesse Um Curso em Milagres e também ele fala bastante da oração. Tem as mentalizações, tem o instante santo, tem o perdão, mas a oração, a ferramenta, é um conversar com Deus, né? É uma ferramenta indispensável, né?
Você não pode dispensar. Então a gente tem que aprender a ter coragem de orar, né? Muitas vezes a maneira mais assertiva de orar é em silêncio, em segredo, você com Deus, né? Mas como estamos aqui aprendendo num canal, naturalmente vocês vão me ver orando aqui, né? Às vezes a gente tem vergonha de orar, imagina só, vergonha de falar de Deus, falar com Deus na frente dos outros. Não precisa, né? É a coisa mais natural que tem. E a gente vai aprendendo pouco a pouco, a conhecendo o poderosa ferramenta que é a oração. Colocar em palavras muitas vezes o verbo de Deus, usando a voz para orar, muitas vezes em silêncio, em quietude, né? E sempre um expirar e um inspirar, o expirar de, né, se entregar para Deus e depois o silêncio para receber a resposta. Então, tem essas etapas da oração. E no Curso em Milagres fala muito sobre a oração, mas tem um capítulo, não é nem um capítulo, é lá no apêndice do livro, no finalzinho, tem ali um suplemento que é só sobre oração. Pode olhar no índice, lá no finalzinho tem sobre oração. Eu fiz uns recortes aqui no meu computador sobre o que o livro fala sobre oração e gostaria de compartilhar, comentar com vocês. Vamos entrar agora em estado de oração para ouvir Jesus falando sobre oração para nós e pedindo ao Espírito Santo que nos ajude a comentar. Assim Jesus nos diz no livro: assim como o perdão, a oração é uma ponte, uma escada para Deus. A oração é uma ponte, uma escada para Deus. Em resumo, tem uma hora que Jesus vai nos dizer assim, ó, que a única coisa que você deveria pedir numa oração para Deus é pedir para lembrar de Deus. Pronto, a oração perfeita, completa. Me ajude, me ensine a lembrar de Ti, Pai. Me ensine a lembrar de Ti, pois lembrar de Ti é lembrar de mim, Pai. Me ajuda a lembrar de Ti, pois quando eu lembrar de mim, lembrar de Ti, vou reconhecer todas as dádivas em mim, vou me reconhecer completo, transbordando de amor, completo. Como eu poderia pedir algo mais se já tenho tudo? Como eu poderia pedir algo específico? Pai, me dê isso, me dê aquilo, se eu lembrei de que tenho tudo, porque lembrei de Ti, Pai. A única oração, a completa oração é: Pai, me ajuda a lembrar de Ti. Vamos mais. Jesus nos diz: a oração é um veículo dos milagres. Sim, os milagres, a transmutação do nosso pensamento. A oração é o veículo dos milagres. É o meio de comunicação que foi criado com o Criador. Foi criado com Deus. Através da oração, o amor é recebido. E através dos milagres, o amor é expressado. Jesus é poético também aqui com a gente, né? E ele nos diz mais: a oração é um modo de pedir alguma coisa. Pedir o quê? A lembrança do Pai. A única oração significativa é a que pede o perdão. Porque aqueles que foram perdoados têm tudo. Mais uma maneira de falar: a única oração significativa é a que pede perdão. Aquela que tira todo o julgamento, porque aqueles que foram perdoados têm tudo, porque lembraram de quem são, lembraram de tudo que receberam. E Jesus nos diz: uma vez que o perdão tenha sido aceito, a oração, no sentido usual, passa a não ter qualquer significado. Então, o perdão tenha sido aceito, você aceitou o perdão, já não precisa mais de oração. Mas para você aceitar o perdão, a oração é um caminho, é uma escada. A oração pelo perdão não é mais do que um pedido para que possa ser capaz de reconhecer o que já possuis. A oração pelo perdão não é mais do que um pedido para que possa ser capaz de reconhecer o que já possui. Tu já possui o perdão,
mas oras pelo perdão. Já possui perdão porque Jesus nos ensina que o nosso Pai amoroso nunca nos condenou, então por isso não tem motivo para nos perdoar. Então nós já temos o perdão. Por isso dizer que o perdão de Deus é incondicional, ele não tem condição, restrição, porque ele nem sequer nos condenou. E Jesus nos diz, o perdão é a cura da separação. A cura. Enquanto durar a percepção, há lugar para a oração. Na comunhão, não há oração. Na comunhão com Deus, não há oração. É o estado natural daqueles que conhecem. A comunhão é o estado natural daqueles que conhecem. Então, o nosso caminho é para a comunhão com Deus. E a oração é essa escada. O poder da oração. O que mais Jesus nos diz sobre a oração? Jesus nos diz assim: estritamente, as palavras não têm qualquer papel na cura. O fator motivador é a oração ou pedido. Recebes aquilo que pede. Mas isso refere-se à oração do coração, não às palavras que usa quando oras. Então a oração nossa nunca é as palavras, mas sim o sentimento com que oramos, aquilo que vem do nosso coração. Aí Jesus nos diz assim: primeiro perdoas, depois oras e estás curado. Primeiro perdoa, depois oras e está curado. A cura é a testemunha do perdão. Se tem perdão, tem cura, pois o perdão desfaz o julgamento feito ao Filho de Deus. Isso aqui, pessoal, é muito profundo, né? A gente acha que já se perdoou, a gente acha que já perdoou o outro, mas o perdão ainda está sendo um processo para nós, tá bom? A gente está aprendendo, a gente nem sequer sabe o que é o perdão direito, tá? Mas quando a gente perdoa e ora, primeiro perdoas, depois oras e está curado. Curado do quê? Da tua percepção equivocada, ou mesmo até curado de uma doença, né? Que o perdão ele desfaz toda a culpa. E quando tu perdoa, depois oras, está curado. A cura é a testemunha do perdão. Aí diz assim: perdoou? Quer ter certeza que perdoou? Vê se tem cura. Vê se tem mudança de percepção. Se tem, é porque perdoou. Agora, se tu diz que perdoou, mas não houve mudança de percepção, ainda carrega a mágoa, é porque não perdoou. A cura é a testemunha de que, de fato, tu perdoou. Também nas doenças, o perdão, ou seja, você eliminar toda a culpa que você põe nos outros, que chama mágoa, toda a culpa que você guarda em si mesmo, que são as suas próprias culpas, dos supostos pecados que você fez. Quando você se curar com o perdão total, naturalmente esse perdão ressoa em todos os níveis, inclusive nas tuas células. Por isso, a doença é curada com o perdão que você dá a si mesmo, quando você dá ao outro, quando você dá ao seu irmão, porque perdoar o seu irmão é perdoar a si mesmo. Vamos terminar aqui uma última citação. A oração não é pergunta nem súplica, ela é um acordo de amor que eles, tu e Deus, dão um ao outro. A oração no patamar mais alto não se pede nada, pois nada está faltando. No topo, a oração é um agradecimento ao Criador, pura gratidão. É uma oração só de gratidão. No topo. Ainda não estamos no topo, mas podemos imaginar, né?
No topo é só um agradecimento ao Criador, cantado sem palavras, nem pensamentos vãos. No topo ela é um abandono de si mesmo para seres um com o amor. Vamos muitas vezes usar essa oração de gratidão, de já nos sentirmos lá, porque a gente já está lá. Mas antes do topo, antes da comunhão, pode usar palavras e pede para se lembrar de Deus. Por isso, uma única oração para nós, que ainda estamos caminhando para o topo, pedir para lembrar de Deus. Isto é o bastante. Não faça súplicas, nem peça algo específico que pensas precisar, pois isto é testemunhar ídolos, testemunhar ilusões. Pois Deus já sabe do que precisas e Ele já te deu, já tens tudo, irmão, Ele já te deu. Peça apenas para receber o que já foi dado, para se lembrar do que já foi dado, para se lembrar de Deus. Tá bom? E eu vou terminar agora com uma oração que eu fiz como síntese de tudo isso que aprendi aqui lendo. Vamos juntos? Diz assim: Pai, Tu me deste a lembrança de Ti e de mim. Me ajude a acolher essa lembrança de Ti, Pai. Me ajuda a acolher essa lembrança de mim, que somos só amor. Me ajuda, Pai. Todas as Tuas dádivas para mim já estão presentes aqui. Já estão presentes. Me ajude, Pai, a acolher a união, acolher o amor, acolher o não julgamento, acolher o reino dos céus que já habita em mim. Me ajude, Pai, a reconhecer a minha impecabilidade. Ainda sou como Tu me criaste, impecável. Me ajuda a reconhecer minha santidade e a santidade de todos os meus irmãos. Pai, me ajude a acolher a verdadeira visão do belo Filho de Deus perdoado. A verdadeira visão do belo Filho de Deus perdoado, porque todo filho perdoado é um filho belo, Pai. Pai, me ajuda a reconhecer que eu e meu irmão somos só amor. Me ajuda, Pai, a reconhecer que nada é contra mim, tudo é a favor. Tudo é a favor na grande pedagogia divina. Me ajude, Pai, a reconhecer que já sei descartar as ilusões. Eu já sei, Pai. Me ajude a lembrar que eu já sei descartar as ilusões do medo e da culpa e da condenação e da separação. Assim seja. Vamos juntos?